Inabaláveis! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Casamento Abundante. E nesse vídeo eu espero responder essa pergunta numa perspectiva bíblica. O que Deus fala sobre isso aqui? Gabriel, devo esperar para casar só depois que eu comprar uma casa, comprar um imóvel, comprar um apartamento? E aí? Será que você tem essa dúvida? Será que você tem uma opinião sobre essa dúvida, sobre esse assunto? Deixa aqui, inclusive, nos comentários que eu quero ler e te responder também nos comentários, beleza? Já clique em gostei, compartilhe com seus familiares e amigos, nos grupos de WhatsApp aí da sua família, grupo de jovens, tantos jovens que estão de repente com essa dúvida, alguém que você conhece que está travado aqui, não consegue casar porque está com essa dúvida, tem uma pressão interna, uma pressão externa aí, pra gente poder compartilhar o conhecimento bíblico com essa pessoa, tá bom? Então, se inscreve no canal também, ativa as notificações e vamos com tudo, porque nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta. Então, é sabido por muitas pessoas que o brasileiro tem o interesse de comprar a casa própria. É quase que cultural isso, embora que financeiramente, do ponto de vista dos investimentos, a casa própria nem seja um investimento tão interessante. Ah, não, mas porque é meu. Então, o brasileiro tem muito esse apego, né? E muitas vezes você foi criado numa perspectiva como essa, né? Uma pressão externa para que você tivesse uma certa estabilidade financeira antes de você casar. Porque quem casa, quer casa. E faz muito sentido esse tipo de ditado, quem casa, quer casa, do ponto de vista de você sair da casa dos seus pais. Nesse ponto eu concordo. Mas quem casa, quer casa, não necessariamente é para comprar uma casa antes de você, de repente, imergir na sua nova família, né? Imergir num plano de Deus que é o casamento. Então, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes essa pressão vai ser externa, seus pais vão dizer assim, não, você só casa depois que você comprar o seu apartamento. E aí você rala pra caramba, se forma na faculdade, começa a fazer um MBA, começa a fazer uma pós-graduação, se especializa ainda mais, tá ganhando ali 3.500 e se atola numa dívida de 30 anos num apartamento pequenininho pra pagar uma parcela de R$1.500. Cuidado com isso, cuidado, muito cuidado. E às vezes essa pressão é interna, porque você já assimilou, sabe, já absorveu esse tipo de conhecimento. Ok? E aí tem gente que passa ali, vai, né, noivando, vai enrolando, cheio de rapazes aí, vão enrolando a menina, e vai ali até os 29, 30, 33 na casa dos pais. Porque quer casar só depois que comprar uma casa, um imóvel. Deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente seus pais, eles não, quando começaram a casar, né, quando casaram ali, quando construíram a família deles, eles não necessariamente tinham a condição que eles têm hoje. Muitas vezes os pais esquecem disso. E tentam colocar uma pressão como se fosse assim, para você sair da minha casa, é bom que você tenha o mesmo nível, mas eles levaram anos para construir esse nível. E aí tem coisa mais gostosa que você construir junto com a pessoa que você ama. Aqui eu estou trazendo uma perspectiva cristã, obviamente. Então você vai se tornar uma só carne com aquela pessoa, você vai casar, você vai construir uma família, você vai glorificar a Deus com aquele casamento, poder viajar para alguns lugares que você quer, junto com a sua esposinha, junto com a sua esposa maravilhosa ali, junto com o seu marido maravilhoso, e vocês vão coabitar, e vocês, né, vão viver e experienciar o sexo dentro do casamento, que é abundante, e você, claro, que não quer viver uma vida de pecado praticando sexo fora do casamento, né? Que qualquer contexto do sexo fora do casamento é sim um pecado de adultério, é sim um pecado que transgride ali o mandamento do Senhor e traz, obviamente, coisas que não são boas, né? Juízo e muitas coisas que não agradam a Deus, né? E consequências para aqueles que são filhos. Mas eu quero te chamar a essa realidade. Tem coisa mais gostosa que você construir junto. Tem coisa mais gostosa do que isso? Você tem que construir junto. Então, cuidado com essa perspectiva aqui. A resposta é categórica. Gabriel, devo esperar para casar só depois que comprar uma casa? A resposta é não. Você não deve esperar. Você tem, né, uma noiva, você tem um noivo e vocês têm princípios bíblicos, vocês têm maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade física e ao mesmo tempo maturidade financeira. Em que sentido maturidade financeira? Significa que você tem condições para comprar um apartamento? Condições para pagar uma prestação de 1.500 escalonada e ainda uma dívida de 30 anos? Não estou dizendo isso. Mas essa condição, essa maturidade financeira você tem condições de, sim, alugar um apartamento. Alugar uma casa para você e sua esposa, né, nessa nova família morar. Ok? Então, você não deve esperar para comprar uma casa. Essa estabilidade financeira que vai te jogar lá para os 30, 33 para depois começar a casar. Não. A ideia é que você sim possa se casar desde que você e sua noiva, você e seu noivo, né, que um casal que glorifica a Deus, tenham condições de bancar a sua própria moradia. E esse bancar a sua própria moradia não significa ter condições de comprar uma casa. Porque envolve a prestação do financiamento, envolve talvez o condomínio, envolve talvez tantas outras coisas, né, despesas de dispensa, de alimentação, de gás, de tantas outras coisas aí. Então o que eu quero dizer é, você não deve esperar para casar só depois que você comprar uma casa. O aluguel é uma excelente possibilidade. Inclusive,
do ponto de vista de investimentos, é inclusive muito melhor. Por exemplo, hoje a Selic, né? Enfim, no tempo presente que a gente está vivendo, se eu não me engano, a Selic está 6,25, né? Já teve mais baixa, já teve muito mais alta uns anos atrás, 13%, 12%, mas já teve mais baixa agora nesse período, inflação alta, 6%. Se você tem um investimento que rende 6% ao ano, digamos 0,8%, o que eu quero dizer é, você tem um investimento do valor do seu imóvel todo aplicado. Você consegue retirar um valor, geralmente é assim, retirar um valor desses investimentos, uma aplicação simples, você consegue retirar um valor maior do que o valor do aluguel. Então imagina que você vai pagar um aluguel, só que você tem a possibilidade, aqui é importante, você tem a possibilidade de receber uma renda muito maior do valor que você tem investido. Claro, Gabriel, isso é para mim, que sou assalariado, que ganho 13.500 ali? Talvez ainda não. A sua perspectiva pode ser, né, do ponto de vista prático mesmo, para a glória de Deus, estudar mais, pegar esses 13.500, investir na sua moradia, no seu casamento, ao mesmo tempo, dentro desses 13.500, separar uma verba para você continuar estudando, aprendendo, aumentando a sua capacidade produtiva, para que você possa, no futuro, de repente, estar ganhando 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, por que não? Seja como funcionário, executivo, seja como, de repente, empreendedor, dono do seu próprio negócio, mas tudo tem um começo, gente. Então você não espera chegar nesse nível de ganhar 15, 20 mil reais por mês para casar, porque aí você vai comprar uma casa num bairro nobre da sua cidade. Não é isso. O padrão é, velho, você tem realmente maturidade espiritual para ser o pastor da sua casa, se você é homem, para ser uma esposa submissa e servil em relação ao seu esposo, em relação a Deus. Vocês têm, né, enquanto casal, vocês têm maturidade emocional para lidar com os problemas, para sentar, para conversar. Vocês têm maturidade relacional. Vocês têm maturidade financeira para que vocês possam ser independentes dos seus pais, ou seja, não dependentes dos seus pais, e ao mesmo tempo ter um lugar para vocês, porque sim, quem casa quer casa. Mas quem casa não necessariamente quer ou precisa, para casar, comprar essa casa. Precisa de um cantinho de vocês. Se vai ser um apartamento do mesmo tamanho que os seus pais têm, não tem problema. Se vai ser menor, não tem problema. Se vai ser num bairro mais simples, não tem problema. Desde que vocês dois estejam muito bem dispostos a isso, a começar a vida juntos. Vocês estão começando a vida. Jovens, de repente, um casal de jovens. Vocês estão começando a vida, talvez um ainda está terminando a faculdade. E aí, de repente, o pai apoia na faculdade. Será que você consegue se casar e ainda, de repente, o sogrão, né, custear um pouco a faculdade até o término, porque já está perto de terminar? Ou será que você tem maturidade financeira para assumir as contas da sua casa, né, e ao mesmo tempo pagar a faculdade da sua esposa? Entenda o que eu quero dizer. Não é que você não vai agora receber presentes dos pais da sua noiva ou dos seus pais. Só que não pode ser algo que cria uma dependência. Você precisa, para casar, ter uma independência em relação aos seus sogros e em relação aos seus pais. Por quê? O texto de Gênesis capítulo 2, 24 diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Efésios capítulo 5, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 31, ele vai repetir, reverberar isso, ecoar isso. Diz assim: por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, para se unir à sua mulher e se tornar os dois uma só carne. Deixar pai e mãe não é a ideia de você parar de honrar os seus pais, não é a ideia de você não mais visitar os seus pais, mas é a ideia de que agora você tem uma nova família. E para você ter uma nova família, você precisa resolver com a primeira, você precisa resolver com a sua família original, né? Aquela que te criou até a maturidade. E resolver significa não mais ser dependente. Então sim, você deve esperar para casar se você ainda é dependente dos seus pais financeiramente. Agora, se você já é independente dos seus pais financeiramente, você já recebe, né, um salário ou recebe uma renda específica, né, de algum empreendimento que você tenha, e essa renda ela é constante, ela consegue trazer um certo equilíbrio, uma certa previsibilidade para o orçamento familiar, então sim, você pode casar, ok? Você pode casar. E é óbvio que é muito importante que você, junto com a sua noiva, você junto com o seu noivo, vocês encontrem um local para vocês. Um apartamento. E a recomendação sempre é, né? Nem tão perto dos seus pais, a ponto de a pessoa ir lá de pijama, né? Tocar na campainha, de repente, e pedir um açúcar. E nem tão longe, geralmente é assim, né? Nem tão longe para não vir de mala
e ficar meses. Não, cuidado. No início do casamento, vocês precisam de tempo, vocês precisam de maturidade, é um período de adaptação. Então, aqui fica a instrução, tá? A instrução bíblica. Sim, vocês precisam se separar dos seus pais. Ou seja, deixar pai e mãe e se unir àquela nova pessoa. Deixar pai e mãe significa não morar na mesma casa, não depender financeiramente, não depender emocionalmente, ter o seu próprio relacionamento, essa maturidade relacional, essa independência relacional, essa independência espiritual, essa independência, né, em relação à sua vida financeira, essa independência emocional vai ser importante para que você e o seu noivo, para que você e a sua noiva possam então agora construir uma nova família. E dentro dessa independência financeira, só reforçando, você pode alugar um imóvel, alugar um cantinho. E o aluguel tem uma possibilidade muito interessante, né? Porque conforme a sua renda for aumentando, você pode migrar. Posso ir para outro bairro, posso ir para outro lugar um pouco melhor, porque o contrato geralmente é anual ali, tá tudo certo. Ok? Então fica essa dica, compartilha com seus familiares, amigos, com grupos de jovens da sua igreja, com os grupos de casais da sua igreja, de repente, que possam estar encontrando algum tipo de dificuldade em relação a isso e que estão com essas dúvidas. E, inclusive, se você é pai e mãe também assistindo aqui, por favor, não inculque o conceito errado em relação aqui em casa, que é casa. Inculque o conceito certo. Deixará pai e mãe não significa deixará pai e mãe e comprará uma casa, comprará um imóvel. Não. Deixará pai e mãe significa vá para o seu cantinho, de forma que você seja independente. Mas esse cantinho pode ser alugado sem problema nenhum, tá bom? Deus te abençoe abundantemente, compartilha aí esse vídeo, clique em gostei, comenta aqui qual é a sua opinião sobre o assunto, se você concorda comigo ou não. Eu quero ler e eu quero poder responder também. Tamo junto até depois do fim e me segue no Instagram também. Grande abraço, Deus abençoe abundantemente. Cheiro!